bem-vindos todos aqui no vídeo do canal Chai. Nós estamos com mais uma edição prontinha aqui, você vai já ver. Antes disso, eu queria só passar uma mensagem para vocês aqui. Vocês que estiverem curiosos a respeito do que se trata, esse empreendimento que é o canal Chai, né? É um empreendimento muito tranquilo, muito abrangente. Ele se volta muito para a intersubjetividade, para as pessoas adquirirem mais tolerância, respeito e darem espaço uns para os outros nas suas vidas e aprenderem a conviver melhor. Né? A gente está vivendo um momento tão difícil no mundo, com tanta violência acontecendo, e às vezes a gente vê que não tem atalhos. Tá? É sempre a partir da comunicação que a gente vai conseguir fazer as coisas caminharem, ainda que seja lentamente. E Chai quer dizer um pouco isso, quer dizer muitas coisas a mais também, mas quer dizer um pouco isso. A gente saber ver o que tem de bom no outro, saber deixar o outro ver o que tem de bom na gente também. Né? E eu vou passar aqui a palavra agora para o Hamilton Faria, nosso companheiro aqui do canal Chai, que ele vai fazer a apresentação dos nossos convidados de hoje. Bom, eu queria só completar a intervenção do Pablo e dizer que a questão do Chai, né, que vem dos indígenas Kaxinawa do Acre, quer dizer metade em mim você, metade de você em mim. Né? Então, a gente se inspirou um pouco nisso, né, para procurar desenvolver um conceito, apoiar a experiência, abrir perspectivas para uma ideia do bem viver, que é diferente do desenvolvimento. Né? O desenvolvimento é uma coisa marcadamente capitalista e o bem viver não. O bem viver são a qualidade de vida das pessoas na sua relação consigo, com o outro, com a natureza, com a comunidade, enfim, dos seres vivos. Né? A gente está preocupado não apenas na ideia antropocêntrica, mas na ideia biocêntrica, ou seja, a relação com a vida. Qual é a vida que essas pessoas têm? Né? Então, já fizemos um conjunto de programas e sempre entendendo, apesar da ideia do bem viver vir da América, dos povos originários da América, né? Hoje existe um conjunto de experiências coletivas importantes que podem compor nesse paradigma, talvez nessa nova forma de ver o mundo, que é o bem viver. Isso é apenas uma introdução, né? Eu hoje, antes de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de apresentar o pessoal do Chai aqui, o Pablo, a Vera, eu e a Marina. Quer começar, Pablo? Eu sou o Pablo, sou jornalista, músico, historiador, radialista, aluno da professora Vera, que está bem aqui, assim, né? Na minha tela, pelo menos. E vamos que vamos, né? Eu sou Marina, sou professora, muito me alegrou que eu vi que vocês também são educadores populares, que usam Paulo Freire, eu já me identifiquei de imediato, fiquei muito feliz, e é isso, trabalho com educação e arte. Eu sou Vera Salles, eu sou jornalista, sou professora da Universidade Federal do Maranhão. Estamos aqui no Maranhão, né, em São Luís. E também eu aposentei, mas eu continuo sempre ativada, desenvolvendo projetos sociais e muitas outras coisas. E é também uma satisfação encontrar vocês e ver que vocês se afinam às propostas, porque projetos que eu vou me baseando na pedagogia Paulo Freire. Bom, meu nome é Hamilton Faria, eu também tenho uma trajetória de educação popular. Eu fui coordenador, participei do grupo de educação popular da PUC, da URPLAN, fui diretor da URPLAN, fui presidente do Instituto Polis e fundador do Instituto Polis, coordenei o Fórum Intermunicipal de Cultura durante 10 anos e me aposentei como professor universitário da Faculdade de Artes Plásticas da FAP de São Paulo, sendo professor da PUC São Paulo também e do pós-graduação da Universidade Metodista. E tenho me dedicado a duas coisas fundamentais, né? Ao Chai, três, né, na verdade, o Chai, a cultura de paz e a poesia, né? A minha atividade mais importante hoje é a publicação de livros de poesia. Tenho livros publicados desde 76
até hoje. É isso aí. Mas eu gostaria de apresentar o Lucas Akishihara e o Lucas e o Luiz Pequeno, né? Que a gente agradecer a participação de vocês. Eu acho que é um momento muito importante na humanidade para a gente pensar um tema relevante como esse, um tema que tem que, como o Paul Singer diz, aliás, foi o meu primeiro orientador de doutorado, Paul Singer, né? E ele falava que a economia solidária é como se fosse uma sombra do capitalismo, acompanhando o capitalismo através da história, desde a Revolução Industrial, né? Principalmente nas experiências que existiam no início do século passado, né? As cooperativas, as associações, etc., e ganhando um desenvolvimento muito forte a partir dos anos 80, 90, né? E até hoje, com experiências riquíssimas que foram potencializadas pelo Fórum Social Mundial e levadas para o mundo inteiro. E o Brasil é um exportador, vamos dizer assim, dessa tecnologia social, vamos chamar assim, né? Para outros países, como foi do orçamento participativo, né? Como foi do orçamento participativo. Bom, eu vou apresentar então os nossos convidados, a Kishihara Jamamadi Marilene da Costa Oliveira. Ela vive em Curitiba, professora de educação infantil, educadora popular, artesã, gestora pública e militante dos movimentos sociais. Ela fez magistério no Acre, é pacifista, pós-graduada em educação no campo e luta pelos direitos indígenas, principalmente nas cidades. Eu estou resumindo um pouco porque senão fica muito grande. O Lucas Paulati Cassar, engenheiro de formação, educador popular pelo Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo, do Cefúria, integrante da Associação Utopia de Produtos e Serviços para o Bem Viver, desde a sua fundação em 2021, atuando na área de compostagem e economia solidária. E, finalmente, Luiz Alves Pequeno, educador popular, tem formação em filosofia e em gestão de pessoas, atuação em assessoramento político e metodológico em diferentes organizações e movimentos populares, sobre princípios da educação popular freiriana. Atuação firme em empreendimentos de economia solidária, Rede Mandala, Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo, Cefúria, e Fórum Municipal de Economia Solidária em Curitiba. Recentemente, é coordenador do programa Paul Singer, de formação de agentes de economia solidária no Paraná. Esses são os nossos convidados para a gente iniciar a conversa de hoje. Então, para começar a nossa conversa, eu quero fazer uma questão sobre a Associação Utopia, né? Que vocês juntam a Associação Utopia, junta um conjunto de ideias que vão da educação ao artesanato, que fortalece redes, que participa das políticas públicas, né? Conjunto de questões. E eu gostaria de saber como que surgiu essa associação, quais os objetivos dessa associação, né? Vocês podem ficar à vontade, passando a bola um para o outro, assim, não tem nenhum problema, né? Acho que podem ficar bem soltos. E da Rede Mandala também. Tá bom. Eu vou começar, meus colegas também vão falar, que a gente vai se complementando. Que bom falar com vocês que estão aqui na nossa tela e as pessoas que estão depois nos assistindo. É um prazer partilhar um pouco de nossas vidas, de nossas lutas e nossos sonhos. E a rede, eu vou dizer um pouquinho da Associação Utopia, daqui a pouco nós falamos sobre a Rede Mandala. A Associação Utopia é uma filha da articulação da Rede Mandala. O que é uma rede? A Rede Mandala, ela é fruto de um projeto que o Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo celebrou com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, SENAI. Isso foi em 2018.
2017. Houve um edital pela Senais e o Centro de Formação Araújo, Cefura, disputou esse recurso para formar uma grande rede de empreendimentos de economia solidária que já existiam aqui no Paraná, aqui em Curitiba e fora de Curitiba também. Então, nós éramos empreendimentos de várias áreas, o Lucas, por exemplo, da área da compostagem, o Luiz da área das entregas e também de comercialização, e a Kishihá da área da artesania e também da alimentação. E a gente era um empreendimento de 4, 5 pessoas, mas não tínhamos um elo com outros empreendimentos grandes e diversos. Então, o Centro de Formação, na época, intuiu de que era importante os nossos empreendimentos se fortalecerem como uma grande rede de vários empreendimentos. E assim surgiu a Rede Mandala. A Rede Mandala é uma rede paranaense e que tem 8 segmentos, ou 8 pequenas redes que compõem essa Rede Mandala, tanto no campo quanto na cidade. E como a gente era um agrupamento desorganizado em relação a outros que já existiam, como as padarias comunitárias, as cooperativas do campo, que já eram bem organizadas, né? Consolidadas, a gente se consolidou numa associação. Nós formamos uma associação, até porque sem a gente formar essa associação, nós não poderíamos fazer parte da Rede Mandala, entende? Porque a gente era uma organização dispersa, cada empreendimento pequenininho, fazendo suas coisas isoladamente. Então, essa Rede Mandala veio ajudar a gente a se fortalecer como associação. Tanto é que vocês no início se chamavam grupo independente, né? Isso mesmo. Porque a gente não tinha, como as padarias têm, várias padarias existiam, eram 30 padarias no entorno de Curitiba. 30. Então, cada padaria isolada é singular, é independente. Quando elas se juntam numa associação, elas tinham já, existe uma associação chamada Fermento na Massa, elas se consolidam como rede. Uma associação de artesãs e de pessoas que lidam com alimentação, chama-se Feira Permanente, já existiu. Desde 2010 elas já existiam. E aí o que acontece? Elas já tinham uma associação formada. Então elas já tinham uma identidade e nós não. Nós não tínhamos uma associação que nos desse uma identidade. E o grande desafio era que éramos vários empreendimentos, né? Com vários perfis diferentes, né? Com várias, digamos assim, ações diferentes. Eu tinha quem estava aí ligado mais com a causa ambiental, no caso dos meninos de composteira, quem estava aí com a jardinagem, aí juntar todo esse povo foi assim também muito lindo, foi um desafio que a gente conseguiu na prática concretizar, né? E sobretudo quando uma vez todo mundo junto, começou a nascer frutos até inesperados, né? Por exemplo, hoje apoiamos através das políticas públicas com projetos. Foi nascendo coisas, mais coisas ainda, e ainda continuamos com os empreendimentos. Eu acho que é importante dizer que, nesse contexto de nascimento da associação, que vem de um projeto do Cefúria com recurso público, né, de fomento à formalização de redes, a associação meio que viu uma necessidade, né? Esses grupos independentes viram essa necessidade também de se formalizar, inclusive para poder acessar os equipamentos que estavam disponíveis dentro da rede, outras formas de serviços, né, como assessorias. A gente recebeu diversas assessorias, né, para formalizar enquanto associação. E aí, como a Kishihá falou, a partir do momento que a gente também se formaliza, a gente consegue acessar editais, né? A gente já tem um histórico com editais do Fundo Diocesano de Solidariedade, que é da Igreja Católica, da Fundação Luterana de Diaconia, Igreja Protestante. Estamos disputando editais públicos já, né? Já temos utilidade pública municipal. Então, a nossa formalização, que vem de um processo de fortalecimento, né, da rede, ela tem só ampliado, né, nossas capacidades enquanto, né, grupo de empreendimentos, educadores, artesãos, entregadores, pizzaiolos. E vamos reforçar que a Rede Utopia está dentro da Rede Mandala. Não é só a Associação Utopia, a gente está aí como redinha dentro da Rede Mandala. E é importante ressaltar que a gente nasceu há 4 anos só.
é muito recente. Nós somos fruto do momento trágico da pandemia. Quando a gente fez a nossa atividade de fundação, no dia 21 de abril de 2021, nós fizemos remotamente. Não podíamos nem nos encontrar. Então, foram mais ou menos umas 25 pessoas que se reuniram virtualmente e fundaram. Nós somos 3 fundadores da associação. Hoje, atualmente, nós somos em torno de 22 pessoas associadas. E é muito bonito isso, que nós somos fruto de uma resistência, né? No momento onde havia dor, morte, desespero, falta de grana, falta de organização, né? Porque a gente não podia visitar as pessoas para prestar os nossos serviços. E aí a gente nasceu como fruto dessa resistência, fruto dessa organização trágica, e a gente é muito, muito sensibilizado com isso também. Os trabalhadores e as trabalhadoras sabem dar respostas a momentos de tragédia. É importante a gente entender que sempre no momento de caos também é possível criar coisas, novidades, e é isso que nos move. Não, só para depois passar para outras questões, só um esclarecimento que eu queria que vocês dessem para as pessoas que vão ouvir, que vão escutar vocês. Qual que é a Associação Utopia? Ela está dentro da Rede Mandala, certo? Que é uma associação paranaense, né? de iniciativas de produção, de distribuição, etc. Não é? Agora, a Associação Utopia, a Rede Mandala, não seria também não estaria com esse espírito, tomada por esse espírito de utopia e bem viver? Com certeza, porque a gente não sabe dissociar o que é uma e o que é outra. Quando a gente fala a mandala e fala utopia, está muito visceral, está muito junto, é umbilical. A gente até toma cuidado com os nossos outros pares de outras redes, que quando a gente fala assim, a rede mandala não faz nada. Às vezes as pessoas criticam, né? Como assim? A rede mandala não faz nada. Aí a gente diz, mas você, cada pessoa no que faz, está fortalecendo uma grande rede de 8 membros, que são 8 pequenas redes, mas lá no seu espaço você influi no outro. A gente sempre influi. Por exemplo, quando a gente faz uma grande festa ou uma grande feira, a gente leva para dentro dessa feira ou dessa festa empreendimentos de vários segmentos, tanto das pessoas que fazem a ornamentação até a pessoa que faz o pão. E esses vários segmentos se complementam, e isso que é bonito trabalhar em rede. Tem coisas que eu faço que o Lucas não faz. Tem coisa que a Kishihá faz que a padeira não faz. Tem coisa que a outra artesã faz que a massagista não faz. Então, quando junta todos esses talentos maravilhosos, nossa, a festa fica muito forte. Um dos trabalhos mais importantes dessas redes é a articulação campo-cidade. Como é que se dá essa relação? E qual é o tipo de relação, de interação que vocês têm com o MST, já que existe uma similaridade muito grande de conceitos e de prática? Essa articulação campo-cidade, né, pensando na utopia também como um embrião dentro da rede, né, que se assemelha muito com a rede no sentido da diversidade, porque essa rede mandala é uma rede de redes, né? Então, redes do campo, redes da cidade, assim como a utopia também tem uma diversidade gigante, né? Então, a gente tem cooperativas do MST dentro da rede mandala, a gente tem grupos de agricultura familiar e agroecológica dentro da rede mandala, a gente tem padeiros, a gente tem artesãos, a gente tem entregadores. Então, o desafio para nós, enquanto rede de trabalhadores, é superar uma relação muito tradicional entre campo e cidade, entre o campo que produz e a cidade que consome. Então, essa é uma relação que a gente está a todo momento construindo, não é dada, né? Então, como que a gente tenta, né, pelo menos, construir isso? Na criação de feiras, né, é uma forma, né? Por exemplo, a jornada de agroecologia, que está para acontecer aqui em agosto, no mês que vem, é uma união entre trabalhadores do campo e da cidade em prol da pauta da agroecologia e da economia solidária. E aí vem consumidores da universidade, consumidores da cidade, consumidores de outros países. Então, esse é o tipo de iniciativa que a rede fortalece para fazer essa conexão entre campo e cidade. Outra iniciativa é a formação. Volta e meia a gente faz intercâmbios com empreendimentos da cidade indo para um assentamento do MST, por exemplo, com camponeses vindo
num comitê gestor da rede em Curitiba, aqui na cidade, para falar sobre seus trabalhos, para fazer formação sobre precificação, mas também sobre violência de gênero, né, sobre formalização e sobre articulação em rede. Então, essa articulação é bem construída assim aos passos, é um grande desafio, na verdade, a gente conseguir realmente, saindo do romantismo, né, de você ter uma rede campo-cidade, é muito difícil a distância, é muito difícil a diferença de produção, né? Pô, o padeiro e o camponês, como que a gente consegue juntar? A gente tem diversas tentativas de fazer, por exemplo, um circuito de logística solidária, né? Para que o camponês produz, que está dentro da rede, o padeiro consiga consumir para levar para o seu consumidor, né? Mas isso não é fácil. Exige bastante dinheiro, exige bastante articulação, e a associação tem um papel bem protagonista nesse processo dentro da Rede Mandala. Né? Tem uma coisa muito bonita que eu li no livro, que vocês falam que saberes populares e acadêmicos se fundem. Eu achei isso muito bonito, essa troca, né? Eu acho fundamental isso. Juntar o saber popular e a ciência. Pelo menos eu li no livro. Eu vou te dar um exemplo disso. Agora, no meio do mês de maio, 17 ou 18 de maio, houve o Enampur, que é um encontro nacional de pessoas que lidam com planejamento urbano. Foi aqui em Curitiba. É um encontro nacional, veio gente de universidades, estudantes, professores e tudo mais. O que eles vieram fazer em Curitiba? Vieram pedir para nós, aqui no Centro de Educação Popular, que a gente levasse em torno de 20 pessoas ao assentamento que o Lucas acabou de dizer, que fica a 70 quilômetros daqui, no município da Lapa, e nós fomos fazer uma oficina sobre a Rede Mandala lá, ao invés de fazer aqui na cidade. Eles estão acostumados com a cidade, vamos fazer lá no campo. Por quê? Os saberes nossos da cidade e os saberes do campo se fundem, e são saberes diferentes que se complementam. Então, quando eles saíram de lá, eles tiveram uma noção da utopia, tiveram uma noção do bem viver, a partir do agricultor, da agricultora e seus dilemas, mas também suas construções, e ao mesmo tempo fizeram um elo com as nossas práticas aqui na cidade. A importância de a gente estar na cidade procurando, por exemplo, espaço de comercialização dos seus produtos, ou fazendo isso que o Lucas falou. Às vezes as mulheres que sofrem violência no campo ou na cidade, juntam-se lá na Lapa para fazer uma roda de conversa, uma ciranda, chamada de gênero, né, para tratar as questões de gênero com homens, porque é importante nós, homens, também sabermos dessa relação, porque a relação de gênero não é coisa de mulher. Relação de gênero é de todos os gêneros, inclusive aqueles que não se sentem nem homem e nem mulher. Então, a gente também aprende, Marina, a conviver com esses dilemas, com essas novidades, com essas tensões, porque o nosso trabalho é dialético. Ele nunca termina, nunca está pronto, é sempre contraditório. Às vezes a gente prega uma coisa, faz outra, mas faz parte desse processo de construção. Nem sempre a gente acerta. É um processo de construção e desconstrução. Sim, eu gostaria agora de saber uma outra questão. Como é que a comunidade indígena ela se conecta com essas redes e quem são esses indígenas e de onde são originários? Boa pergunta. Uma dessas indígenas sou eu, né? Eu com minha família, né? Com minha família Janomadi, nós somos originários do Acre, né? Foi citado o Acre antes, né? O povo Nicuim, que é o Caxinauá, né? A gente chama Nicuim. Para nós é Nicuim, não é Caxinauá. É um povo bastante amigo das nossas nações, né? Do nosso povo. Mas a gente está aqui em Curitiba já faz alguns anos. E junto desse processo a gente vem caminhando, né? Vivendo, sou uma das fundadoras juntamente com minha mãe da Associação Utopia. Tivemos lá no início da Redinha, que ainda não tinha associação, né, era só Redinha, a gente tentando ali se integrar, e estamos construindo junto, dia a dia, vivenciando a nossa experiência, né, junto com a rede, que é um desafio, claro, a gente vai se moldando as nossas também necessidades, né, da cidade, porque somos indígenas que vivem na cidade, mas temos parte do nosso povo que ainda estão aldeados, né? E lutando ainda pelo direito de existir, de dizer, Estado, nós estamos aqui, por mais que você diga,
Está na cidade e não é mais indígena. Que violência é essa? Vamos corrigir isso, porque a minha mãe não deixou de ser Onan. Onan é Jomamadi. A minha tia Razani não deixou de ser Razani, sabe? Então, só o fato da gente estar na cidade deixando de ser quem somos, isso é um absurdo, né? E dentro desse processo da redinha, a gente vem aí, marcando presença, marcando posição e tentando contribuir naquilo que a gente vai aprendendo também dia a dia, né? Se construindo e se desconstruindo ao mesmo tempo, porque para nós, povos indígenas, é isso, né? Querer a gente engessado como se o tempo não passasse é um absurdo, é uma violência, né? E eu continuo insistindo. Nós existimos, resistimos e nos moldamos conforme a realidade que nos apresenta, né? Os desafios diários da vida. E isso dentro da economia solidária é bastante peculiar, porque parece muito com aquilo que nós já somos. Já temos dentro da gente convivência, né? Por exemplo, nossas famílias são alargadas. Convivemos com avó, primos, tio, marido, tudo numa mesma grande família, juntos, perto uns dos outros, né? E como viver tudo isso dentro de uma rede mandala? É muito interessante porque parece ser também uma grande família para a gente. A gente não consegue distinguir muito a redinha a pé, pelo menos na associação do PB eu sinto isso, né? Que a padaria estão lá, não, fazem parte, né? Então eu observo muito assim com essa perspectiva, como posso dizer, visão, né, indígena como fosse uma grande família. Por isso que a gente está tentando vivenciar, que a criar já está criado, né, dentro de Curitiba. E é um desafio para o sistema que a gente vive, né, que é o capitalismo. Paul Singer, ele diz que a economia solidária, ela está por dentro do capitalismo, né? É como se fosse um prédio que a gente é aquele fungo que está ali, sabe, corroendo, que daqui a pouco a gente é uma potência do fungo. E esses dias eu ouvi uma matéria sobre a potência dos fungos, né? na atualidade, e eu considero um pouco a economia solidária isso, sabe? Esse fungo que está ali corroendo o capitalismo por dentro. Nós, povos indígenas, fazemos parte disso em todos os lugares do continente latino-americano. Somos esse fungo que insiste em permanecer vivo, mas do nosso jeito, não do jeito que a comunidade brasileira, ou sei lá, quer, do nosso jeito, sabe? A gente vai tentando aí intervir como a gente pode. É muito bonito isso, conseguir chegar nesse momento. Essa, vamos dizer assim, a integração, né, do sistema indígena com a cidade, né? E também eu queria saber se vocês conservam, por exemplo, a língua de vocês, a língua nativa, os costumes, são conservados, ou como é que isso se dá? Olha, esse ponto aí, ele, para muitos povos, consegue sim manter a língua, né? Manter, vivenciar isso para a comunidade Guarani, Caiganga, aqui no Paraná. Isso é uma realidade, é um dos grandes desafios para quem está no território, vem para a cidade que não sabe falar, por exemplo, português. Isso é uma realidade vivida aqui pelas meninas Caiganga e Guaranis, né? Não é o nosso caso do povo Jamamadi, porque a nossa história ela foi muito dura com a gente, né, lá na Amazônia. Nós sobrevivemos a três ciclos econômicos na Amazônia, né? Vocês estão diante de uma pessoa que está aqui porque os meus resistiram a 3 ciclos de violência econômica dentro da Amazônia, né? Então, pretender que nós ainda mantemos a língua, depois de passar por 20 anos de ditadura militar, eu acho até uma violência. Mas muitos de nós mantiveram-se, a minha família não. A minha família não conseguiu, porque toda a minha aldeia foi dizimada. Hoje não tem aí os grupos armados. Antes também tinha esses grupos armados, né? E só sobreviveram 3 famílias do nosso clã Zoazoá, né? Que é o nosso clã Zoazoá, e que a gente perdeu muita coisa, né? Perdeu muita coisa com esse extermínio. Minha mãe, por exemplo, cresceu só ela, minha avó, né? E mais o irmão dela. Foram 3 sobreviventes da minha família. E praticamente a minha avó, para salvaguardar a minha mãe,
ela escolheu não ensinar a língua para ela, porque naquele período, em especial da ditadura militar, era uma questão de vida ou de morte. Sabendo a língua que você falava, sabia o povo que você pertencia. Se sabia o povo que você pertencia, significava assinar a carta de morte mesmo. Por quê? Porque sabia o território que você era dono. Porque o território que você, qual o território, se você era dono, se aquele território tinha ouro, você não podia existir. Você não tinha direito de existir. E nós não estamos falando de séculos atrás, não. Nós estamos falando dos anos 35, anos 50. A minha família vai lutar pelo direito de existir nos anos 70. Diz o Estado brasileiro, que a FUNAI lá dizia para a gente, para os membros, que a gente era aculturado, que a gente não era mais indígena. Aí bate o pé minha mãe, bate o pé meus avós, bate o pé meus outros parentes anciãos, que muitos já não estão mais entre nós, e diz, não, como assim? Eu estou aqui. Nossos pequenos não falam português, não falam nossa língua ancestral, não é por escolha, não. A escolha foi viver. Então, tem todas essas discussões que a gente tem que colocar numa live dessa, para que o Brasil saiba como aconteceu e como acontece a história desse país. E porque as escolas, universidades, educação infantil e etc. não falam. Nós temos que falar. Porque quando eu deixar de existir, se eu não falar, o Brasil não vai saber o que aconteceu, não vai saber a sua história. Aquela história negada, que ainda continua falando, que foi Pedro Alves Cabral que descobriu não sei o quê, com 6 milhões de habitantes aqui dentro. Pertencente a povos diversos, né? Línguas diversas, com 6 árvores genealógicas. Então, trazer isso assim, dentro de uma rede mandala da vida, de uma associação Utopia, pertencente é muito forte. E a gente tem levado isso, nós, Cláudio Mamadiz, estamos em Curitiba, né? Nas escolas, aonde a gente pode, né? E mais, nós, Cláudio Mamadiz, não estamos só em Curitiba, nós estamos em São Paulo, estamos no Maranhão, tem parentes no Maranhão, nós estamos em Boca do Acre, estamos em Rio Branco, no Acre, estamos em vários lugares do Amazonas e temos ainda pessoas em Roma. Aí, só porque estamos fora do nosso local geográfico, não somos mais quem somos? Peraí, vamos parar com essa brincadeira. Como é que funciona a gestão compartilhada na Associação Utopia? É que eu te digo. Esse é um dos princípios, né, da economia solidária, um dos motivos, pelo menos para mim, de me identificar com o movimento, né, com a associação, de ser uma busca contínua também, né, por essa gestão compartilhada, que também não é dada, é construída no dia a dia e na prática, né. Nos 4 primeiros anos, eu e Luiz fizemos parte da coordenação, basicamente, da associação, por motivos de outras pessoas não conseguirem, né, acompanhar. Normalmente a coordenação ela é feita de 4 pessoas, mas tanto na primeira gestão, né, que são 2 anos, de 2 em 2 anos a gente muda a gestão. Tanto na primeira quanto na segunda, a gente teve dificuldade das outras 2 pessoas de estarem firmes com a gente, né, na coordenação. E para nós que temos esse princípio na prática, é muito difícil, realmente, a gestão compartilhada quando se tem pessoas em diferentes momentos da vida, tanto financeiro quanto de maturidade coletiva, né? No fim, a economia solidária é um processo de coletivização, né? De todos nós, todos e todos nós, e alguns estão há mais tempo nesse processo, outros há menos tempo. Então, saber como, por exemplo, fazer uma gestão compartilhada de um veículo é muito difícil, né? Nem nas nossas famílias, eu imagino, né, na família de vocês, a dificuldade que é você ter um veículo, uma casa para ser gerida, né? Quem lava a louça, quem limpa o chão, quem limpa o banheiro. E aí, numa associação que tem ainda a geração de renda como propósito também, né? Tem a renda como outro fator, isso se complexifica. Mas eu me identifiquei muito na associação, eu gosto de falar também, desde quando eu era num pequeno empreendimento, né, de compostagem, que a economia solidária é um modo de trabalho, de relação entre amigos, né? Então a gente tenta preservar a amizade nas nossas relações de trabalho, seja na hora de coordenar um processo, seja na hora de fazer um serviço, de
estar produzindo. E eu acredito que a associação tem cada vez melhor, né, melhorado realmente essa autogestão, né, de ter sempre um processo de transição nas tarefas. É um desafio, mas eu acredito que a gente tem avançado. Quer falar? Eu quero dar um depoimento que eu também, como diz o Lucas, me identifico muito com esse processo autogestionário. Estou aprendendo, porque é um aprendizado constante. Todo dia que a gente pega uma função, por exemplo, eu era tesoureiro até agora há pouco, quando a gente deixou a gestão, e o Lucas era o coordenador geral, porque a gente tem um coletivo de 4 pessoas, cada um assume uma função. O grande desafio é que as pessoas compreendam que agora nós não temos mais a figura do patrão, do dono ou da dona, e que agora todos nós e todas nós somos corresponsáveis não só pelo patrimônio físico das coisas, como disse o Lucas, mas mais ainda o patrimônio moral, o patrimônio ético, o patrimônio de dar uma outra pitadinha de sabor para o trabalho de nós, trabalhadores e trabalhadoras. Esse é o grande desafio. Não é romance, não. É muito difícil fazer autogestão. Para você que nos perguntou, Marina. Talvez, dos princípios da economia solidária, eu sempre falo que é o mais difícil de alcançar. A solidariedade é mais fácil de a gente alcançar, a cooperação, a sustentabilidade. Mas esse da autogestão é quase um nível assim. Por quê? As pessoas estão muito acostumadas, em todas as associações que existem, cooperativas até, de receberem a coisa pronta, ou, eu vou lá na reunião para ver o que vai ser. E aí, no processo autogestionário, não tem esse eu vou ver como vai ser. A gente vai ter que construir coletivamente funções para todas e todos que lá estiverem, de forma horizontal. Aí você fala também, do ponto de vista autogestionário, finanças. Geralmente, quando a gente pega dinheiro que é da Kishihá ou do Lucas, alguém vai ficar desconfiado. Será que esse dinheiro vai ser bem administrado? Então, a gente tem uma transparência disso na hora de prestar recursos, mas mais que isso, a gente tem um fundo financeiro, por exemplo, partilhado entre nós, que é uma ferramenta, é um instrumento de autogestão muito lindo. E isso a gente pode falar com muita honra. É um recurso pequeno, R$2.000 entre nós. Somos 22 pessoas. Esses R$2.000 estão lá à disposição para todos os meses, se alguém precisar, pedir esse adiantamento financeiro para você comprar insumos para fazer a sua feira, ou para fazer o seu serviço, ou para comprar uma máquina. É um gesto pequeno de pegar uns 500, 200, 400 reais. Só que esse gesto pequeno de gestão, se a pessoa tomar esse recurso, devolver esse recurso, pagar um pequeno adicional de inflação, porque aqui não é um banco, né? Nós não temos essa pretensão de inflação, repor pelo menos o recurso que retirou. Isso é um exemplo para nós, está sendo um exemplo para nós de mudar a chave de leitura da questão econômica. Porque quando a gente vai num banco, o banco nos explora. E ele quer que a gente atrase o pagamento justamente para cobrar juros. E quanto mais juros ele puder tirar da gente, melhor para o banco, o dono do banco. Não é essa a lógica da economia solidária. É o ser humano o principal ator, né? Então, é um exemplo, assim, da gente... A gente está exercitando, mas isso me deixa muito satisfeito e com perspectiva de futuro. Aí me surgiu uma pergunta aqui. Vocês não pensaram em criar um banco do povo, coisa semelhante? Moeda da comunidade? Aqui no Paraná, antes de eu chegar e antes do Lucas e a Kishihá estarem, já houve essa experiência de moeda social dentro de uma feira de economia solidária, num bairro da periferia. Por N outros motivos, e também pela transição de pessoas que não ficaram, essa experiência não continuou. Mas a gente sempre tem essa vontade de resgatar mesmo, porque é uma coisa que foi perdida ao longo do tempo, tem que ir lá e retomar e trazer à tona, mas com consistência, né? E que a gente possa vivenciar esse novo momento da história, porque isso foi lá na década de 2000, né? Havia muitos clubes de troca na época, hoje não existem muitos, hoje tem 3 clubes de troca aqui na região, quando já foram cerca de 20 ou mais. Então, essas pessoas envelheceram, né, não foi renovado. Então, tudo isso faz, Vera, a gente ter esse anseio de fazer
também um banco. Aqui, como no estado de São Paulo, existe uma rede de bancos comunitários. Isso nos inspira muito. Existe. Então, a gente aqui no Paraná não tem experiência alguma de banco, mas a gente se inspira nos demais. Por isso que é bom a gente ter o irmão ou a irmã do lado ali que nos inspira para a gente fazer. Vai ter um encontro agora, aqui em São Paulo, de bancos comunitários. Sim, sim. Sim, a respeito do que tu falaste agora, Pequeno, de que já houve, por exemplo, uma experiência anterior, né, uma geração anterior de participantes a respeito de bancos comunitários, e essa, por N razões, que eu mesmo acho que se perdeu, né? Então, como criar uma memória do movimento, de uma certa maneira, para que, digamos assim, esse conhecimento não seja perdido, do que é que deu errado, do que é que deu certo, e digamos que você não fique na dependência das iniciativas serem personalizadas, né? Não, porque senão fulano de tal, quando ele se aposentar, tal iniciativa vai parar, por exemplo. Como passar adiante essas experiências? A gente tem sempre esse ingrediente na nossa mente, que a multiplicação dos saberes e a sucessão intergeracional precisa ser muito bem pensada, porque senão a economia solidária fica só como algo a ser alcançado utopicamente, no sentido ruim, não no utopicamente no sentido bom que nos leva além. Fica no sentido assim inalcançável, não é isso que a gente precisa. Então, essas experiências das moedas que se chamava pinhão e girassol, elas fizeram uma diferença naquele momento, mas com aquelas pessoas. Quando o Luiz chegou, já não existia. Então, o Luiz não viveu aquele momento, né? O Lucas também não. Então, é difícil falar de uma experiência que foi o outro que viveu, né? Mas aquela essência daquele momento ajudou a constituir o que a gente é hoje. Isso que é legal. Aquela é como se fosse um gene. Aquele gene de fazer junto, cooperativamente, de fazer coisas, ajudou a gente a se inspirar. Quando eu vim aprender o que era economia solidária, eu fui me inspirar naquelas mulheres, lá daquela feira permanente, com mais de 50 anos já de idade, mas que me inspiraram a entender que é possível fazer autogestão. E eu acho legal também entender que as coisas são processos, né? Que se naquele momento foi possível criar uma moeda social e as pessoas estavam aptas a trabalhar com isso, também entender qual era a conjuntura, que hoje é completamente oposta, né? Houve uma ruptura, pensando na economia solidária agora como movimento social e político, né? A gente passou por um processo de ruptura e de deformação, né, das pessoas sobre os princípios. Então, é muito difícil para nós hoje. A gente está vivendo esse processo de constituição de um fundo, né, o nosso fundo solidário. Mas para esse fundo virar um banco comunitário, virar uma moeda social, exige que a gente tenha uma capilaridade, né, uma organicidade dos nossos coletivos, uma prática muito mais forte, né, muito mais organizada, que a gente não vive na atualidade, né, enquanto movimento. Então, também pensando na relação disso com as políticas públicas, né? Havia um investimento muito maior para que iniciativas como essas de bancos comunitários eram incentivadas. É só olhar o tamanho de investimentos que a gente tem hoje para conseguir dar passos como esse, né? Passos em logística, por exemplo, logística solidária. Falar é muito legal, mas o investimento para poder fazer um enfrentamento, por exemplo, a um Uber, né, a um iFood, é imenso, é imensurável, na verdade. Né? E a mesma coisa num banco comunitário. Para a gente conseguir instalar um banco comunitário com moeda social própria, frente ao movimento de bancos hoje, exigiria, né, um investimento, exigiria o Estado para estar presente como ele foi mais presente nessas épocas passadas, dessas experiências passadas, que são sistematizadas. Né? Eu acho que aqui o Cefúria tem essa função, né, esse papel no movimento de sistematizar experiências populares e que nos inspiram para aprender, né, com o que foi e tentar construir essa conjuntura para que as coisas possam novamente acontecer com outra qualidade, né? Certo, eu queria saber uma coisa agora. Então, a Associação Utopia com as políticas públicas. Qual é essa relação? Então, eu vou dar só uma pitadinha, porque nós três aqui, né, enquanto associados, também somos representantes politicamente da associação em diversos espaços, né?
nós fazemos, somos articuladores da associação. Então, eu vejo, né, que a associação tem um papel político para o movimento de economia solidária hoje, na cidade de Curitiba, pelo menos, e até no estado, bem relevante, porque, assim, da mesma forma como a gente se envolveu numa rede para tentar fortalecer os nossos trabalhos, a gente entende que precisamos estar praticando a participação social para que o movimento daí como um todo consiga avançar. Isso em Curitiba, isso no estado do Paraná. Então, por exemplo, hoje a associação tem uma cadeira no Conselho Municipal de Economia Solidária. Tem uma associada nossa que faz parte do Conselho Estadual de Economia Solidária. A Kishihá é participante de fórum de indígenas, não sei exatamente qual o nome, desculpa. Vai poder falar um pouco sobre isso. Mas a gente tem um entendimento, né, na economia solidária que é fundamental a nossa presença, né, nosso levante nos espaços políticos, né, seja de institucionalizados, seja de articulação com outras redes, né, outros coletivos, com outros municípios. Então, só fazendo essa abertura agora, eu acho que é bem legal vocês também. Porque assim, a Utopia ela está presente também no Fórum Municipal, né? No Fórum Municipal de Economia Solidária. Só isso por si só já é política pública, né? Que ali a gente tem todas as informações, digamos, num único lugar, de vários lugares, né? Ligadas tanto à política local, né? Como às nossas atividades e ações, né? Nessa cidade que não é pequena, né? Curitiba. E a presença da Associação Utopia, com esse olhar ligado às políticas públicas, ela é mais que necessária, porque, na verdade, o movimento de economia solidária pede isso, né? Pede que a nossa participação não seja só eu pensar no meu empreendimento, sei lá, faço joias ecológicas, né? Mas não penso que essas joias ecológicas elas estão ligadas a uma floresta, elas estão ligadas à água, elas estão ligadas às pessoas, às várias pessoas que se encontram, sabe? Então, o meu fazer ele tem que estar ligado com aquilo que é o viver no mundo, que é o estar no mundo, né? E que esse mundo ele está aí com as nossas nações de árvores. A gente tem, aí já entra um pouco a cosmologia indígena, né? A visão indígena. As nações de árvores com os animais, é tudo interligado, né? Até o ato de comer é uma ação política, né? Como dizem nossos amigos do MST, né? Então, é impossível tirar a economia solidária desse olhar, sabe? E não ter esse olhar ligado às políticas públicas de um modo mais, assim, sabe? Como um leque aberto. Né? E, claro, dentro do nosso possível, né? De cada um. Eu hoje estou numa condição de coordenação de um programa nacional, aí onde vocês vivem também. Cada estado, Maranhão, aí vocês falaram de São Paulo, tal, existem o programa Bolsinge, que é de agentes de economia solidária. Em cada um desses estados existe lá uma quantidade, de acordo com a população e com o número de empreendimentos, de agentes de economia solidária. Um programa que começou ano passado e agora está se estruturando para fazer uma revisita a cada empreendimento de economia solidária que existe nesse país para reorganizar se eles estão ou não praticando a economia solidária, se eles vivem ainda ou não os empreendimentos. Muitos deles podem ter acabado e muitos deles podem ter nascido, como é o caso da Utopia. A Utopia não é conhecida pelo Cadastro Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho. Nós não existimos no berçário da economia solidária. Existimos na prática, mas não nos dados estatísticos. E como eu faço política pública se eu não tiver dado? Não existe. Em nenhuma área, seja ela qual for. Então, a Associação Utopia é um exemplo desse lugar onde eu estou sendo formatado para contribuir num processo com outros. Se eu não tivesse aqui na Associação Utopia, eu talvez não teria essa responsabilidade ou essa vontade de investir na economia solidária por não conhecê-la. Então, é um local de aprendizado. Assim, quando a gente vai lá também no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a gente, com os demais atores da sociedade civil, influi no governo municipal para sair daquelas estatísticas mirabolantes, porque aqui em Curitiba é o céu. É uma maravilha aqui, tudo está certo, não existe problema, pelo menos no olhar da gestão. E a gente sabe que não é bem assim.
A gente sabe que há duas Curitibas, a Curitiba dos incluídos e a Curitiba dos lascados, que não tem nem política habitacional, por exemplo. Então, é importante a gente fazer a pressão no poder público, seja na área da economia solidária, na alimentação ou outras, de fazer esse processo de inquietação dos gestores. Né? Porque, seja em nível municipal, estadual ou nacional, a gente precisa conquistar, porque não é o Lula que acordou com vontade de nos ajudar. É o contrário, é nós aqui da base que fazemos a pressão para que o governo Lula e os demais governos façam a sua parte. As escolas de primeiro e segundo grau são envolvidas nesse processo de economia solidária? Só no papel. Ontem mesmo a gente estava numa reunião, aqui existe um plano municipal de economia solidária. Eu sou conselheiro municipal. Então a gente estava ouvindo dos gestores o que eles dizem ter feito na área da educação sobre o tema economia solidária. Aí, Marina, você vai se decepcionar. Empreendedorismo e economia solidária, na cabeça de alguns gestores, não posso dizer de todos, mas na maioria, e de alguns educadores, não posso dizer de todos, mas na maioria, é a mesma coisa. Empreendedorismo, você ser feliz na vida ali e ganhar muito dinheiro, para eles isso e economia solidária é a mesma coisa. Aí a gente tem até um pavor quando a gente vê nas planilhas empreendedorismo, cultura do empreendedor. Não é isso que a gente quer, porque a economia solidária é muito mais do que fazer coisas e vender coisas. É muito mais. Por exemplo, eu como educador, se eu tivesse poder de influir na política pública municipal de educação, eu contribuiria com aquelas crianças para aprenderem sobre o ato de cooperar e não disputar. A gente ensina as crianças a serem selvagens para procurar a vaga no supermercado, no vestibular, no melhor cargo de gerente e de não sei o quê. A gente, como educador, dentro do serviço público, ensina a criança a ser seletiva. Eu quero ser o melhor, porque eu sou o mérito, né? A meritocracia. E não é isso que é a economia solidária. Se a gente fosse beber das experiências dos povos originários, a gente ia viver mais em comunidade, fazer coisas juntos, né? Agora tem coisas boas também para a gente não jogar tudo fora. Aqui em Curitiba existem experiências de hortas comunitárias lá dentro das escolas, onde a gente ouviu alguns relatos. Em poucas escolas mais existe, é importante a gente falar o que é bom também. E aí a comunidade vai para dentro da escola para aprender com uma criança como lidar com a natureza. Isso para mim é substancial, isso é educativo. A comunidade se adonar do espaço territorial da escola, porque a escola não é um prédio. O ambiente escolar deveria ser mais do que o prédio, né? O próprio nome comunidade escolar é mais amplo do que... É além dos muros escolares, né? Isso. Agora, ainda dentro das políticas públicas, como é que vocês estão operando numa cidade conservadora, num legislativo conservador, num executivo conservador, né, de direita, né, vamos chamar assim, né, de bolsonarista, né? Como é que vocês estão operando? Mudou alguma coisa? Essa dificuldade aumentou? Vocês têm uma estrutura para intervir independentemente de qualquer tipo de governo? Como é que vocês estão vendo isso? Eu responderia com uma palavra assim bem forte, né? Na raça. Porque assim, a conjuntura que a gente tem dentro de Curitiba, do estado do Paraná, ela é bem neoliberal, né? E chega a um pisco de ultraliberal. Então é bem complicado. Mas ao mesmo tempo, lembra lá do fundo que eu falei? Somos isso, né? Dentro do nosso pequeno, a gente vai agindo, né? Por exemplo, vou pegar de volta aqui a minha parte, né? Que é a parte indígena. Tivemos lá em 2020, no final de 2021, né? O prefeito Greca decidiu fechar a casa de passagem indígena das mulheres artesãs, que é uma política pública que se ganhou não, né? Que se lutou para que se tivesse esse recurso, para quando chegassem artesãs de vários lugares aqui, tivesse onde menos dormir, porque o artesanato não é que dá de pagar, sei lá, o hotel da vida para ficar, né? E aí o Greca, com o dinheiro no caixa, decidiu fechar a casa porque não tinha vontade política de trabalhar com esse público, né? Então, nós fizemos um acampamento, né, puxado com apoio da Associação Utopia, do Cefúria e etc. Muita gente, muitos movimentos sociais.
fizemos um acampamento de 23 dias de frente ali do ladinho da prefeitura de Curitiba, para que essa casa fosse reaberta, e até hoje ela ainda está aberta, né? Claro que está aí na administração das famílias Caetano, né? Mas, para dizer, a gente vai para cima quando vê que tem uma necessidade, se colocando mesmo, porque quem constrói a história somos nós, não é isso? Então, estou dentro do empreendimento de economia solidária, vejo as coisas acontecerem dentro da nossa realidade, nada a fazer, aí não dá. A gente fica muito inquieto, né? Quem entende o que é o movimento de economia solidária vai entender que ele é um movimento político, e não é um movimento qualquer, ele é um movimento mundial, né? Claro que em cada lugar ele vai se adaptando às suas realidades, né? Às suas necessidades também, e não esquecendo aí os seus princípios, né? Que é solidariedade, autogestão, né? Por aí vai. A gente está já há mais de uma hora, aconteceram alguns imprevistos aí, vamos dar mais um tempinho para a gente já ir caminhando para a conclusão, né? Eu queria saber de vocês, em relação à questão da educação, né? Vocês têm um método paulo freiriano de trabalho, né? Atravessa todo o pensamento de vocês, pelo meu entendimento, né, da experiência. Como é que vocês operam na prática esse método para a educação da rede? Eu vou falar um pouco da minha experiência nas escolas de Curitiba, que aqui e acolá tem uma outra professora, né, que chega e diz, vai te falar para a gente, ir lá falar com nossos adolescentes, nossas crianças. Vou e falo que é economia solidária, como surgiu, né, e a gente vai, digamos, furando a bolha através disso. Não é que existe aí um programa do governo específico, né, ou do município, para falar sobre isso. É como o Luiz disse, no papel, né? Porque na prática, então a gente vai tentando furar a bolha no que dá. Né? Aí, claro, um com a questão ambiental, um com a questão indígena, e sai junto aí uma série de coisas. Isso como professora que sou da parte, né? E aí, claro, aí entra os meninos com a parte mais da associação, ligada mais à associação, né? Com a Rede Mandala. Vocês podem falar um pouquinho mais dessa informação. A Rede Mandala, ela é fruto da atividade coletiva e freiriana de sempre considerar os saberes diferentes de todos os lugares, seja do campo, seja da cidade, seja das mulheres, seja dos homens, seja dos vários segmentos, e fazer com que esse grande celebrar coletivo seja útil para a sociedade. Eu acho que a gente precisa ser esse espelho de uma novidade nesse momento de caos, né? Nessa cidade conservadora, sim, mas que a gente também é resistência. Foi aqui e é aqui em Curitiba que a gente vive, faz os nossos saberes aflorarem, faz a nossa luta, como disse aqui Chirá, acontecer. Não é igual ao de outro lugar, é aqui do jeito que a gente faz, mas os princípios que nos dão vida e nos dão significado são os mesmos, né? Porque não tem uma cartilha, né, Hamilton? O saber freiriano, o trabalho de fazer horizontal coletivo e sempre pensando juntos, avaliando e fazendo diferente, é o que nos move. Eu acho que isso é que nos dá perspectiva de continuidade. O centro de formação é a nossa universidade popular, assim, onde a gente bebe das experiências. Inclusive, o Lucas pode falar depois um curso que a gente está gestando nessa área para fortalecer a economia solidária, depois ele pode falar. Então, aqui é o lugar onde a gente vem experimentar nossas práticas e também aprender a como influir para que outras pessoas, como o Lucas, que é uma geração diferente da minha, já é muito mais crítico do que quando eu aqui estive, lá nos meus 20 anos. Isso é muito precioso. Ele já é uma outra geração que bebe dos mesmos princípios, mas os ferramentais que o Lucas tem são muito diferentes dos que eu tive, e que bom, e se ele souber aproveitar, e ele está fazendo isso, eu posso testemunhar, isso é muito saudável para a vida no planeta, para a vida nessa cidade. Assim, né? E virão outros depois do Lucas. A semente está com ele agora. A gente... Oi? A gente tenta informalmente, né? É um processo de educação informal,
criar espaços de formação nos mais diversos níveis, né, dentro da associação, dentro da Rede Mandala, seja uma formação técnica, né, seja uma formação política. A gente caminha sempre junto com a formação dentro dos grupos. E tem, normalmente, até grupos de trabalho que pensam a formação dentro das associações, cooperativas, dentro da rede. E quando a gente tem a oportunidade, né, principalmente quando a gente tem a oportunidade, como nesse momento, de trabalhar com recurso, né, hoje o Cefúria tem um projeto viabilizado por emenda parlamentar para a Rede Mandala, a gente consegue construir processos formativos bem ricos, né? Nesse momento, a gente está construindo uma escola de formação de lideranças em economia solidária para todo o Estado. Então, a gente consegue viabilizar diárias de deslocamento para quem vem de Matinhos, Guarapuava, Londrina, né? Para pensar o que as nossas lideranças, né, ou lideranças em formação dentro dos empreendimentos, precisam ter, precisam saber para poder analisar a realidade, intervir na realidade, organizar seus coletivos, né, liderar processos, né, porque ainda que a gente tenha esse princípio da horizontalidade, às vezes a gente entra na contradição de não é de ninguém, né, é de todo mundo, mas alguém precisa puxar, alguém precisa ser referência dentro dos coletivos. Só que essa referência, ela não pode ser uma referência autoritária, ela precisa ser uma referência multiplicadora. Então, a gente, diante dessa necessidade, né, desse momento, e sempre a gente pensou, estamos construindo, né, essa escola de formação de liderança. E outras tantas, né, como a Kishra falou, a gente também tem o desafio de estar saindo da nossa bolha, né? Então, a gente, volta e meia, propõe formações básicas em economia solidária para o público em geral, para escolas, para associações diversas, para gestores públicos, né? Existe essa demanda dentro das prefeituras, das secretarias, por formação em economia solidária, seja para cumprir meta institucional, seja porque existem realmente pessoas do poder público interessados. Então, a formação caminha lado a lado, né, com a economia solidária, ou seja, a educação popular caminha lado a lado com a economia solidária. A gente já falou aqui em algum momento de interação com poderes públicos, né? E eu fiquei curioso de saber se existe também uma interação com grandes empresas ou pequenas empresas, porque o capitalismo, ele, entre suas contradições e idas e vindas, ele acabou abrindo algumas janelas também digamos, de diálogo com as pessoas despossuídas, com as minorias, de repente até abrindo a possibilidade de você conseguir colocar uma economia solidária, por exemplo, numa situação de escala que seria impensável. Então, não sei, um exemplo assim, se você conseguisse conversar com uma empresa como o Mercado Livre, por exemplo, de repente você deixa de ser um empreendimento municipal e começa a poder mandar seus produtos de economia solidária para o mundo inteiro. Um exemplo bem à toa que eu coloquei aqui. Queria saber se vocês têm esse histórico de contato com empresas. Eu diria assim, que podemos chegar lá, mas ainda não está tudo isso não, viu? Só que, assim, experiências, por exemplo, nossa amiga da Feira Permanente, elas forneciam, por exemplo, as ecobags para a prefeitura, por exemplo. Alguns contatos a nível local a gente já teve, sim. E deram conta, né, que não foi pequenas demandas, conseguiram dar conta. Olha, Pablo, nós temos muitas relações com instituições não empresariais. Exemplo, sindicatos, igrejas, centros de formação, diferentes do Cefúria em outros lugares, universidades. Nós não temos uma experiência ainda aqui de economia solidária forte com empresa. Em que pese há muito assédio, sim, Pablo. Essa vontadezinha doida de ganhar dinheiro. Só que isso ainda não nos cativou ao ponto de a gente se render. A gente ainda está resistindo. Às vezes a gente perde dinheiro, Pablo, mas sem perder a coerência. E isso é importante. Às vezes a gente perde dinheiro. Eu gostei do exemplo que você nos deu, porque a gente, como entregador de coisas, por muitas vezes a gente quer viabilizar uma entrega diária de produtos, só que nós, na rede, não conseguimos gerar essa demanda. Agora, o Mercado Livre ou outra empresa, com certeza, se ele me pagar para ir trabalhar, obviamente que vai ter demanda, porque todo mundo quer comprar Shopee e tal. Todo mundo está todo dia batendo na porta de alguém para entregar uma coisa. E eu poderia estar entregando, né? Só que eu não quero. Não quero porque eu quero manter a identidade daquilo que a gente se propôs.
Não quero dizer que isso é fácil, porque realmente às vezes perde de ganhar dinheiro, mas a gente mantém a coerência com aquilo que a gente tem como princípio. Ou que é proibido, né? Porque essa é uma discussão presente e latente também sobre, podemos disputar um edital do Banco Itaú, por exemplo, né? Da Coca-Cola? Da Coca-Cola, ou fere os nossos princípios. Assim, eu pessoalmente daí, né? Eu não diria que essa é uma resposta, uma conclusão dada já, assim, dentro do nosso coletivo, dentro do movimento. Eu acho que é uma discussão que a gente precisa estar sempre fazendo, na verdade, porque é sobre sobrevivência também, né? Agora, lutar pelo bem viver com a Coca-Cola é meio complicado, né? Pois é, mas ao mesmo tempo a gente está vivenciando vários empreendimentos que deixam a economia solidária para ser caixa de supermercado porque o empreendimento não está conseguindo gerar renda suficiente. E aí como que a gente supera isso, né? A gente tem que entender de que forma que a gente consegue se relacionar com determinadas empresas ou grupos, né? Então, para mim, é um questionamento que ainda não, a gente não tem uma resposta e nem sei se a gente vai ter. Eu acho que é sempre uma análise a ser feita dependendo das situações. Por exemplo, a gente não vai dialogar com o governo Ratinho para disputar algum recurso dentro de uma secretaria, porque ao mesmo tempo o Ratinho está exterminando gente no interior do Paraná, né? A gente precisa fazer essa discussão. Eu quero contribuir também, Pablo, com a seguinte reflexão. Nós precisamos também conquistar nas políticas públicas, vamos imaginar do governo federal, um plano safra. Para vocês todos sabem o que é um plano safra? Para a economia solidária, valeu? Então a gente disputar recursos com a mesma gramatura que os agricultores têm, ó o sonho, né? Ó a utopia. Mas a gente tem que ter isso no nosso horizonte. Por que o movimento da economia solidária urbano não tem um plano safra como o agricultor tem? Porque ainda não conquistou, ainda não mostrou a sua organização aqui veio. Mas um dia a gente vai chegar lá. Porque tudo começa pequenininho. Como que os catadores conquistaram? Ó, vamos pegar um segmento aqui da economia solidária que é bem forte. Catadores e materiais recicláveis. Pode ver, é uma categoria super organizada, muitas vezes desprezada por milhares de prefeitos e deputados e tal, mas se eles não estiverem lá no seu local fazendo o trabalho que fazem, que é essencial para a vida não acontece na cidade. Assim como ele e como agricultor já conquistaram esse respeito, essa credibilidade, essa política pública, nós, os outros, que não somos nem catadores nem agricultores, precisamos também ter isso. Isso vai demorar algum tempo, mas a gente precisa conquistar. Porque senão, aí, Pablo, a gente vai ter que se render ao grande capital. E isso não é a melhor forma, né? Acho que foi muito boa essa conversa, uma conversa inicial. Nós vamos manter outras relações, né, para ver outras experiências, trazer para o nosso canal para ir fortalecendo essa ideia, né? E eu queria que vocês passassem, então, a equipe e depois vocês a despedida. Pablo, você quer falar? Sim, é sempre muito interessante entrar em contato com conversas sobre economia solidária. Acho que a gente precisaria de mais conversas a respeito disso. E sabendo que vocês pertencem a uma espécie de assim, união de coletivos, né, a respeito desse tema, acho que há espaço para a gente ter mais e mais conversas, inclusive coisas temáticas, a respeito de aspectos mais específicos dessa divulgação desse conhecimento. Né? E eu quero me despedir aqui pedindo para vocês, na despedida de vocês, falarem dos canais a respeito dos quais as pessoas, a partir dos quais as pessoas podem entrar em contato com vocês e saber mais a respeito dos trabalhos que vocês já desenvolveram e entrar em contato com os conteúdos que vocês já desenvolveram. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Sim, então eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, muito rica, essas experiências incríveis, e realmente eu acho que o assunto não se esgota aqui, pelo contrário, aqui serão muitos outros, e que também vocês continuem furando essa bolha. Eu acho que isso, vocês são e serão sempre os heróis anônimos, porque esse mundo, do jeito que está constituído, furar essa bolha é indispensável. É indispensável. Então, agradeço muitíssimo, muito obrigada pela presença de vocês. Muito enriquecedora. Marina.
Foi muito maravilhoso demais ouvir vocês, porque o bonito do trabalho de vocês é que tem prática, né? É isso que é lindo, não é só teoria, vocês põem a mão na massa. E é muito diversificado, e como vocês falaram, as palavras que vocês falaram, que vocês usam no dia a dia, que praticam no dia a dia, que eu acho que são tão fundamentais para uma convivência harmônica, de paz, de solidariedade, vocês falaram palavras aí que eu falo, poxa, tão fácil, né, a pessoa ser solidária, ouvir a outra, escutar a outra, né, ser generosa, né, que eu acho que está faltando muito hoje nas relações humanas, né. Então, eu acho o trabalho de vocês muito bonito, como eu li no livro, construtores, vocês são os construtores de sonhos, que vocês falam assim, falam, poxa, isso é possível, ou uma outra sociedade é possível. Quando a gente ouve vocês, a gente fala, uma outra sociedade é possível. Parabéns pelo trabalho, muito bonito, e que a gente possa se ver mais, trocar mais experiências. E eu gostei de uma coisa, tudo começou debaixo de uma árvore. O Tião Rocha, que para mim é um grande educador popular, também começou debaixo de um pé de manga. Não sei se vocês conhecem o Tião Rocha, se não conhece, por favor, procura, porque é um trabalho maravilhoso. Começou debaixo de um pé de manga e hoje é deste tamanho, tá, foi até para fora. Parabéns, gente. A gente só tem a agradecer da Associação Utopia pelo carinho da acolhida, por estar fazendo esse processo, e que ele não fique parado em nós aqui, que ele reverbere para o mundo, e vamos fazer de tudo para reverberar as nossas falas, nossas experiências, todas as de vocês também, porque um aprende com a outra e tudo faz sentido, né? E como disse a Marina, nós precisamos mudar essa cultura para uma cultura do trabalho que seja diferente, um trabalho que faça a gente feliz e que as pessoas estejam felizes, que a natureza esteja feliz e que a casa comum esteja bem, né? E aí eu quero que vocês possam nos visitar nas redes sociais, associação.utopia é o nosso Instagram, e Redemandala é o nosso Instagram. E tem uma página da redemandala.com.br que está à disposição para vocês explorarem tudo que vocês puderem lá e reverberarem, consumirem os nossos serviços, nossos produtos e conosco construir essa nova cultura do trabalho. Gratidão, viu, gente? Querem se despedir? Que chegar. Olha, muito obrigada aí pela oportunidade, né? Porque cada espaço assim que é dado, em especial nesses momentos, a gente fica muito grato, né? Porque sabe que vai chegar a mais pessoas, chegando a mais pessoas, a economia solidária tem esse potencial, né? De ser uma coisa que caminha e cada um do seu jeito. Quero agradecer também a Milton, né, pela conversa. Não precisou demorar muito tempo para a gente conseguir viabilizar essa conversa. Fico feliz de acontecer, porque também é um momento para nós da gente reforçar, né, aquilo que a gente acredita. O que a Marina falou sobre praticar, realmente para mim, para nós, né, um princípio, né, pensando em Paulo Freire, é a prática, a teoria, a reflexão, a prática, e aí poder estar aqui conversando sobre a nossa prática também reforça o porquê da gente estar construindo isso, né? E porque a gente seguir nessa luta, que não é fácil, tem várias pedras, né, no caminho, várias dificuldades. Então, anima, né? Reanima. E fica o convite realmente. Eu gostaria muito de ir para o Maranhão, conhecer as experiências de economia solidária do Maranhão. Eu sei que aí são fortíssimas, São Paulo também. Outro espaço para acompanhar um pouco do nosso trabalho também é o Instagram do Cefúria, que é cefuria.irmã.araújo. Temos a jornada de agroecologia, temos a festa da economia solidária no final do ano, temos várias atividades, seja aqui, seja em São Paulo, seja no Maranhão, sobre economia solidária também para estarem sendo participadas. Só queria dizer a vocês que essa ideia da utopia, ou topos, né, vem do grego não lugar, mas vocês estão escrevendo com a experiência um lugar. Né? Com essa experiência coletiva, vocês estão escrevendo um lugar na sociedade. Isso é muito importante. E um lugar de bem viver.
né? A casa de vocês surgiu embaixo de uma árvore. Tem o Instituto Casa Comum, que eu também fui um dos fundadores, surgiu também debaixo de uma árvore na rua, porque estava fechada a ação educativa onde a gente ia se reunir. Então, as ideias grandiosas surgem de ações simples, isso é muito importante. Então, um abraço para vocês, muito grato, muito grato.